Você já se deitou com o corpo cansado, mas a alma ainda desperta? Já apagou as luzes, mas a mente continuou acesa, lembrando de tudo que deu errado, de tudo que ainda falta, de tudo que você gostaria de esquecer? Às vezes, a noite não é o problema. É o espelho, é quando o silêncio grita o que o dia conseguiu calar. Eu sei como é. Há noites em que o travesseiro parece pesado demais, porque ele carrega junto o peso do coração. Há noites em que o corpo pede descanso, mas o medo não deixa. E há noites em que tudo o que queremos é uma presença, alguém que nos envolva e diga, eu estou aqui. Mas é justamente nessas horas que Deus fala mais claramente. Porque a noite, para quem confia nele, não é a ausência de luz, é o lugar onde a fé acende. O Salmo 4:8 diz, em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E essa é a promessa que quero declarar sobre a sua vida hoje. Você não vai apenas dormir, você vai descansar. Você não vai apenas encerrar um dia, vai começar uma nova estação de paz. A verdade é que o inimigo sempre tenta atacar à noite. É quando estamos mais vulneráveis, quando os pensamentos se multiplicam, quando o cansaço abre brechas. Mas é também à noite que Deus mais trabalha. Enquanto você tenta entender o que está acontecendo, o céu está organizando o que parecia perdido. Enquanto você chora em silêncio, anjos estão sendo enviados para cuidar de você. Nada do que acontece no escuro escapa da luz de Deus. Ele é o guardião do tempo, o protetor da alma, o pai que não dorme. O Salmo 91 diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Essa não é apenas uma poesia, é um convite. Habitar é permanecer, e descansar à sombra do Altíssimo é se permitir ser protegido, mesmo quando nada parece fazer sentido. Hoje à noite o Espírito Santo quer visitar o seu lar, o seu quarto e o seu coração. Fique comigo até o final. Se o sono chegar, deixe que seu subconsciente faça essa oração enquanto você adormece. Deixe a oração continuar, pois Deus quer alinhar o que está fora de lugar, curar o que ainda dói, restaurar o que foi quebrado, porque o propósito dele é que você viva o sobrenatural da paz, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Então respire fundo, desacelere o pensamento, solte o que você não pode controlar. Essa é a hora em que o céu se aproxima da terra e o descanso se torna milagre. Enquanto você ouve essa oração, imagine uma luz suave entrando pela janela. Essa luz é a presença de Deus. Ela toca os móveis, alcança o travesseiro, envolve o seu corpo e diz, você está seguro. Não há mais necessidade de lutar sozinho. Não há mais razão para carregar o peso do dia seguinte. Ele ainda nem chegou, mas Deus já está lá, preparando tudo. Hoje, o Senhor quer restaurar a harmonia que o cansaço tirou. Ele quer te ensinar a dormir sem medo, a descansar sem culpa, a confiar sem resistência. E quando você fizer isso, vai perceber que o sono é uma das linguagens do amor de Deus. Porque dormir é dizer, Senhor, eu confio em Ti o bastante para fechar os olhos e descansar. Então, enquanto essa oração acontece, peça isso no seu coração. Senhor, traz ordem onde há confusão, traz calma onde há ruído, traz luz onde há escuridão. E Ele vai fazer. Porque quando Deus entra em uma casa, tudo se alinha. A alma, o corpo, os pensamentos, a atmosfera. O medo se cala, a paz se instala e o Espírito Santo começa a colocar tudo no seu devido lugar. Há uma diferença entre conhecer o Salmo 91 e habitar nele. Muitos o recitam de cor, mas poucos o vivem como refúgio. Porque esse salmo não é apenas uma promessa, é um endereço espiritual. Ele fala de um lugar onde o medo não governa, onde o mal não tem poder
e onde a alma aprende o que é repousar sob uma sombra que nunca se move. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Essas palavras foram escritas por alguém que entendeu o que é andar em meio à guerra e, mesmo assim, encontrar paz. Habitar no esconderijo é mais do que visitar Deus nos momentos de desespero. É fazer dele o lugar onde o coração mora. Porque quem aprende a habitar não precisa correr toda vez que o vento muda. Permanece firme, guardado, invisível aos ataques. A sombra do Altíssimo não é um conceito poético, é uma realidade espiritual. No original hebraico, sombra traz a ideia de cobertura íntima, o abrigo de quem se aproxima. Não é sombra de medo, é sombra de amor. Assim como uma criança encontra segurança debaixo do braço do pai, assim a alma encontra repouso debaixo da presença de Deus. E essa sombra não depende das circunstâncias. Mesmo quando tudo parece desabar, ela permanece sobre você. O problema é que passamos o dia tentando resolver o que só o descanso em Deus pode alinhar. Corremos de um lado para o outro, queremos respostas, queremos controle, queremos sinais, mas Deus nos chama para o oposto: habitar. Habitar é permanecer mesmo quando não há movimento visível. É confiar que a proteção divina não precisa de barulho para ser real. Quando eu digo, Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, estou declarando que não há outro lugar onde eu prefira estar. Refúgio é onde eu corro quando estou ferido. Fortaleza é o lugar onde me torno forte novamente. E é isso que Deus quer ser para você esta noite. O refúgio que acolhe e a fortaleza que sustenta. Nada do que te cercou durante o dia é maior do que a presença que te cerca agora. Nenhum pensamento que tentou roubar sua paz tem autoridade sobre aquele que habita na sombra do Altíssimo. Essa sombra não é ausência de luz. É a prova de que a luz está perto o bastante para cobrir tudo o que ameaça. O Salmo 91 continua dizendo: Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Perceba a sequência. Ele se torna, eu confio. Deus primeiro se revela como abrigo, depois nos convida a descansar, e só então a confiança floresce. Porque a fé não nasce do esforço, ela brota do relacionamento. E quando a alma entende isso, o medo perde força. Quantas vezes você tentou lutar sozinho? Quantas vezes acreditou que precisava segurar tudo para que nada desmoronasse? Mas hoje o Espírito Santo te diz: solta. Você não precisa sustentar o que foi feito para repousar. O mesmo Deus que te sustentou até aqui continua sustentando agora. E enquanto você confia, Ele trabalha. Habitar na sombra do Altíssimo também significa aceitar o processo de purificação interior. Porque às vezes, antes de nos dar descanso, Deus precisa remover o que causa inquietação. Ele limpa a mente, organiza os sentimentos, cura o corpo cansado, apaga as vozes de acusação. É por isso que a presença dele é luz e fogo, ilumina e transforma. O que era peso, ele converte em propósito. O que era caos, ele rearruma com ordem e beleza. Pense nisso. Nenhuma tempestade apaga a sombra de Deus. Ela apenas revela quem realmente habita debaixo dela. O Salmo 91 não foi escrito para quem vive na superfície da fé, mas para quem decide permanecer quando o chão balança. Por isso, a palavra descansa é tão importante. Descansar não é desistir, é se alinhar com o tempo de Deus. É confiar que mesmo no silêncio, Ele está em movimento. Enquanto o mundo corre, Deus convida a parar. Enquanto todos buscam controle, Ele oferece descanso. Enquanto o medo sussurra que você está sozinho, a voz do Pai diz: eu estou aqui. É nessa sombra que o coração aprende a respirar de novo. Hoje, essa é a sua promessa. Você não está à deriva. Está debaixo de asas que jamais se cansam.
Você não está vulnerável, está guardado por um Deus que não dorme. E mesmo que o barulho lá fora continue, dentro de você haverá silêncio. O silêncio da confiança. Antes de fechar os olhos, diga em voz baixa: Senhor, eu habito no teu abrigo, eu descanso na tua sombra, eu confio em ti. E sinta como a presença dele responde, porque quando o coração declara fé, o céu se move. Essa é a fundação da paz que você vai viver a partir desta noite. O Altíssimo é a sua morada, o Onipotente é a sua fortaleza. E sob a sombra dele, tudo volta ao lugar, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Quando a palavra de Deus entra, ela não apenas informa, ela transforma. Ela não é um texto antigo, é um sopro vivo que penetra, cura, restaura e ilumina as áreas mais escondidas da alma. E é por isso que, antes de qualquer oração, eu me rendo à Escritura, porque nela está a base da fé, a fonte da esperança e o alicerce da cura que o Espírito Santo deseja operar hoje. O Salmo 91 começa dizendo: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, dirá do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Essas palavras são mais do que promessas, são chaves espirituais. Habitar, descansar, declarar, confiar. 4 ações que abrem 4 dimensões da presença de Deus. E cada uma delas tem poder de cura. Habitar é permanecer, e só permanece quem se entrega. Por isso, hoje eu digo: Senhor, eu não quero apenas te visitar quando preciso, quero habitar no teu esconderijo. Eu me recolho à tua presença como quem volta para casa depois de um dia longo e pesado. Eu deixo do lado de fora as vozes do medo, da culpa e da preocupação, e entro no abrigo da tua graça. Aí dentro, tudo muda. O ar é leve, o silêncio é vivo. E a alma, antes agitada, começa a respirar em paz. Descansar é confiar mesmo sem entender. É a fé que escolhe parar de lutar com as próprias forças e deixar Deus ser Deus. E enquanto descanso sob a tua sombra, Espírito Santo, percebo que as coisas que eu chamava de atrasos eram, na verdade, teus ajustes. Que o tempo que parecia perdido era o tempo que o Senhor usava para me preparar. E o que eu chamei de silêncio era o som suave da tua proteção me envolvendo. O versículo 4 continua: Ele te cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será o teu escudo e proteção. Eu fecho os olhos e imagino isso. Deus me cobrindo com suas asas. Não é uma metáfora distante, é uma verdade espiritual real. Porque quando Ele me cobre, o mal não me toca, a angústia não me domina, e o medo perde o direito de me habitar. Sob suas asas há refúgio, sob sua fidelidade há descanso. E quando eu me deixo abraçar por essa presença, percebo que nada pode me separar do amor que me guarda. A cura começa exatamente aqui, no lugar onde o medo se cala e a confiança fala. Eu respiro fundo e sinto a paz de Deus descendo como um manto. Ela entra pela mente, percorre o corpo, toca as emoções e alcança as lembranças que ainda doem. Porque o Espírito Santo não apenas me guarda, ele me restaura. Ele cura as feridas que o tempo não fechou, reorganiza o que estava desalinhado dentro de mim e renova o que parecia sem vida. O Salmo 91, 9, 11 continua: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua tenda. Porque ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. E quando eu leio isso, algo dentro de mim se acalma, porque há uma autoridade nessa promessa que o medo não pode contradizer. Deus não apenas promete estar comigo, ele envia anjos, anjos para guardar os caminhos, os sonhos, as noites e até os pensamentos. Há uma guarda celestial operando mesmo quando eu não vejo.
Enquanto o inimigo tenta lançar setas de desânimo, Deus já posicionou anjos nas janelas da minha alma, guardando a entrada e a saída do meu coração. E é por isso que esta é uma oração de cura, não só física, mas total. Porque o que me fere nem sempre é visível. Às vezes, é a lembrança do que não deu certo. Às vezes, é o medo do amanhã. Às vezes, é a exaustão de quem sempre tenta ser forte. Mas o Salmo 91 me ensina que a cura vem do repouso, não da força. Deus cura enquanto eu descanso. Ele me trata enquanto eu durmo. Ele reorganiza o que está desalinhado enquanto eu apenas respiro e confio. Então eu declaro: Senhor, eu habito sob tuas asas. Tua fidelidade é o meu escudo. Tua presença é o meu refúgio. E a tua palavra é o remédio que restaura tudo o que foi quebrado em mim. A cada verso, eu sinto o corpo se alinhar, a mente se aquietar, o espírito se fortalecer. Eu percebo que não estou sozinho. Nunca estive. A sombra do Altíssimo não é um conceito, é um lugar real, onde o amor cobre o que o medo tentou expor. E ali, debaixo dessa sombra, o Espírito Santo começa a sussurrar. Tudo vai voltar ao lugar. Ele toca a alma e coloca as peças na ordem certa. As feridas que antes sangravam começam a cicatrizar. Os pensamentos caóticos se organizam. E aquilo que parecia impossível de restaurar se recompõe em silêncio. Hoje, a palavra de Deus está curando você da cabeça aos pés, mente, corpo e coração. Ela está limpando a casa interior, quebrando as amarras que você nem sabia que existiam e construindo um novo refúgio dentro de você. A partir deste momento, a sua casa espiritual tem dono, o Altíssimo. E sob a sombra dele, nada faltará, nada se quebrará e nada ficará fora do lugar. Agora feche seus olhos e ore comigo, Senhor. Agora que a noite desceu sobre mim, eu fecho os olhos diante da tua presença. O silêncio do mundo lá fora me convida a escutar o som do teu espírito aqui dentro. Tudo o que hoje me pesou, tudo o que tentei resolver, tudo o que ainda não entendo, eu coloco diante de ti, porque nesta noite não quero apenas dormir, quero descansar em ti. O dia foi longo, Senhor. Em alguns momentos me senti forte, em outros vacilei. Houve horas em que a fé parecia firme e outras em que o medo falou mais alto. Mas mesmo assim, o Senhor permaneceu comigo. Mesmo quando eu não percebia, teu cuidado estava ao redor, me guardando de perigos visíveis e invisíveis. Agora eu respiro fundo e entrego. Entrego os fardos, os planos, as conversas que ainda ecoam na mente, as preocupações que insistem em permanecer. Nada disso me pertence. Pertence ao Senhor. Porque eu creio. A tua vontade é perfeita e o teu amor é suficiente. Espírito Santo, vem sobre mim agora. Envolve-me com tua paz. Passa pelo meu coração, pela minha mente, pelo meu corpo cansado. Lava cada pensamento impuro, cada ansiedade acumulada, cada resquício de tristeza que o dia deixou. Purifica os meus sentimentos, limpa o ar da minha casa, renova o ambiente da minha alma, que esta seja uma noite diferente, uma noite onde o céu toca a terra e a minha alma encontra repouso nos teus braços. O Salmo 4:8 diz: Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Eu repito isso como uma canção para o meu espírito. Em paz me deito, em paz adormeço, porque tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Não há nada mais que eu precise controlar, defender ou entender. O teu amor já cercou tudo. Se alguma preocupação tenta me acordar, eu lembro. Não sou eu quem sustenta o amanhã, é o Senhor. E se o medo tentar sussurrar durante a madrugada, eu responderei com fé. O Senhor é a minha fortaleza e nada me abalará. Espírito Santo, entra agora em cada cômodo desta casa. Passa pelas portas, janelas, corredores e sela este lar com tua presença. Coloca tua mão sobre cada cama,
sobre cada travesseiro, sobre cada pessoa que aqui vive. Que o teu fogo consuma todo espírito de medo, toda energia de confusão, todo pensamento de perturbação. Onde houver trevas, acende a tua luz. Onde houver tristeza, planta consolo. Onde houver vazio, sopra a tua presença. Eu declaro, esta casa pertence a Jesus. Nenhum mal entrará aqui, nenhuma seta enviada prosperará, nenhuma palavra negativa encontrará morada. Anjos do Senhor estão posicionados ao redor, nas portas, nas janelas, nos sonhos. Eles guardam, protegem e vigiam até que amanhã venha, trazendo um novo recomeço. Senhor, visita também o meu coração. Tu sabes o que ele carrega. Tu conheces os medos que ninguém vê, as dores que não foram ditas, as lembranças que ainda doem. Toca onde o tempo não curou. Sopra tua presença sobre as feridas silenciosas. Apaga a culpa, remove o peso, quebra o ciclo das preocupações. Dá-me o sono dos justos, aquele descanso que vem da confiança plena. Eu sei que o inimigo tenta agir quando tudo fica quieto, mas o teu espírito é mais forte. E nesta noite eu declaro, nenhuma força contrária terá poder aqui. Toda influência espiritual contrária está quebrada em nome de Jesus. Toda seta lançada, toda palavra de inveja, toda perturbação invisível, tudo perde a força agora. O sangue do Cordeiro cobre este lar, cobre a minha mente, cobre o meu corpo e cobre o meu descanso. Senhor, ensina-me a dormir sem medo, que o travesseiro se torne altar e o sono um ato de fé. Porque dormir é confiar, e eu confio. Enquanto meus olhos se fecham, o teu amor trabalha. Enquanto o corpo repousa, o teu espírito age. Enquanto o mundo dorme, o céu se move a meu favor. Eu te agradeço, Pai, por cada detalhe da minha vida que está sendo restaurado agora. Obrigado por limpar o invisível, por alinhar o que eu nem percebia, por transformar o caos em ordem. Tu és o Deus que guarda os que dormem, o Pai que vela o sono dos seus filhos. E por isso eu posso dizer, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Que o teu espírito renove cada célula do meu corpo, que o coração bata em ritmo de paz, que a respiração se torne oração silenciosa, que cada pensamento seja filtrado pela tua presença e que ao amanhecer eu me levante leve. Corpo restaurado, alma renovada, fé fortalecida. Senhor, consagra esta noite, consagra este descanso, que até os sonhos sejam visitados por ti, que o inimigo não tenha acesso, que a confusão não encontre espaço, que a tua voz seja o único som que a alma reconheça. E se alguma lágrima escorrer, que seja lágrima de cura, não de dor. Porque nesta noite, eu não apenas durmo, eu sou restaurado. Eu descanso em ti, Senhor. Deito sob tuas asas e declaro com confiança, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Tu és o Deus que me sustenta, mesmo quando eu descanso. Tu és a paz que guarda o meu coração e o meu sono. Obrigado, Espírito Santo, por esta presença doce, por esta paz que não depende de circunstâncias. Obrigado por me ensinar a confiar novamente. Eu entrego tudo e todos que amo em tuas mãos. E antes de fechar os olhos, declaro, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Porque onde o Senhor está, há plenitude. E onde há plenitude, há descanso. Amém. Repita comigo, em fé e em voz tranquila, porque há poder nas palavras que confessamos com o coração. Hoje eu declaro que Deus está comigo. O Altíssimo é o meu abrigo, e nada poderá me separar do seu amor. A sua presença cobre a minha casa, a minha mente e o meu sono. Tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, está guardado sob o cuidado do Senhor. Eu declaro que nenhum mal me alcançará, nenhuma força contrária prevalecerá, porque quem me protege é o mesmo Deus que criou os céus e a terra. E ele não dorme, nem se distrai. Enquanto o mundo repousa, ele trabalha por mim.
Eu declaro que a minha mente é livre, livre da ansiedade, do medo, da culpa e da confusão. A paz de Deus, que excede todo entendimento, governa agora os meus pensamentos. Onde havia caos, agora há ordem. Onde havia medo, agora há confiança. Onde havia peso, agora há leveza. Eu declaro que meu corpo é templo do Espírito Santo. Cada célula, cada músculo, cada órgão está sendo renovado pela presença de Deus. A saúde flui do alto, o cansaço vai embora, e uma energia suave começa a restaurar o que estava exausto. Eu recebo o descanso divino. Eu aceito a cura que vem do céu. Eu declaro que o meu coração é curado. Toda ferida emocional, toda rejeição, toda decepção, toda lembrança amarga é lavada agora pelo amor de Cristo. Eu libero perdão, eu abençoo quem me feriu, e ao liberar, eu me torno leve. Não há espaço em mim para o rancor, porque o amor de Deus preenche cada canto vazio. Eu declaro que a minha casa está cercada pela presença divina. Anjos do Senhor guardam cada cômodo, cada entrada, cada canto. Eles estão de pé, como sentinelas espirituais, afastando o mal e trazendo proteção. Nenhum espírito de perturbação, nenhuma energia de confusão, nenhum peso invisível poderá permanecer aqui. Este lar é território consagrado a Deus. Este lar é morada de paz. Este lar é abrigo de fé. Eu declaro que meus sonhos pertencem ao Senhor. Nada me perturbará durante o sono. Nenhum pesadelo, nenhuma opressão, nenhum medo noturno me tocará. O Senhor colocará pensamentos de esperança enquanto durmo. E quando o amanhecer chegar, eu despertarei renovado, cheio de ânimo e propósito. Eu declaro que a minha fé está viva. Mesmo que o dia tenha sido difícil, mesmo que o coração tenha se cansado, a minha fé se levanta agora, mais firme, mais madura, mais consciente do amor de Deus. Eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. E eu creio que Deus é bom em todo o tempo. Ele me guia, me sustenta, me defende e me renova. Eu declaro que o amanhã já está nas mãos de Deus. Não há motivo para medo, porque o futuro não me ameaça. Ele me aguarda com promessas. O Deus que já está no amanhã me prepara hoje para recebê-lo. Nada escapa do seu olhar, nada foge do seu controle, e por isso eu descanso. Eu me entrego completamente. Eu declaro que a paz de Cristo habita em mim. Aquela paz que o mundo não pode dar, mas que Jesus prometeu aos que confiam. Uma paz que não depende das circunstâncias, que permanece mesmo em meio às tempestades. Ela preenche os meus pensamentos, regula o meu ritmo, acalma o coração. Essa paz é o meu lar interior, e nela eu descanso. Eu declaro que sou guardado por promessas eternas. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, não temerei, porque Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu declaro que tudo o que estava desalinhado se alinha agora. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. As áreas da minha vida que estavam em conflito, relacionamentos, finanças, emoções, planos, estão sendo reorganizadas pela mão de Deus. O caos está cedendo espaço à ordem divina. O peso está sendo substituído por propósito, e o que parecia fim é apenas o início de algo maior. Eu declaro que sou amado e escolhido, não por mérito, mas por graça, não por perfeição, mas por misericórdia. Deus me vê, me conhece e ainda assim me chama pelo nome. Eu não sou esquecido, eu não sou um acaso. Eu sou parte de um plano perfeito que está sendo revelado passo a passo, com paciência e amor. Eu declaro que nenhuma arma forjada prosperará contra mim. Nenhuma palavra lançada me atingirá. Toda injustiça será revertida. Toda afronta será transformada em testemunho. Porque o Senhor é a minha justiça.
Ele peleja por mim. Ele me defende, me exalta e me restaura. Eu declaro que esta noite será um marco de recomeço. Enquanto durmo, Deus apaga as dores antigas e escreve novos começos. Os ventos contrários estão cessando, os portais da graça estão se abrindo, e o meu coração está pronto para o novo de Deus. Eu não temo o que virá, porque o que virá vem das mãos do meu Pai. Eu declaro que a luz do Senhor ilumina os meus caminhos. Mesmo na escuridão, há direção. Mesmo na incerteza, há propósito. Mesmo no silêncio, há voz. E essa voz me guia com amor, me corrige com ternura e me sustenta com fidelidade. Eu não ando sozinho. O Senhor vai comigo. E por fim, eu declaro com toda a convicção da minha alma: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Eu descanso, eu confio, eu espero e declaro: a minha vida, o meu lar e o meu amanhã pertencem ao Senhor. Amém. E agora eu me coloco na brecha, Senhor. Não oro apenas por mim, mas por todos os Teus filhos e filhas que neste exato momento estão ouvindo estas palavras com o coração cansado. Intercedo por cada vida que carrega fardos pesados, que tenta sorrir enquanto o peito dói, que enfrenta batalhas que ninguém entende e mesmo assim continua crendo. Espírito Santo, visita cada um deles agora. Tu sabes quem chora em silêncio, quem dorme com medo, quem sente o peso da solidão, quem foi ferido por palavras, por perdas ou por rejeições. Tu conheces os que se deitam preocupados com o amanhã, os que têm medo do que virá, os que já perderam quase tudo, menos a fé. Visita, Senhor, os que estão lutando contra enfermidades, os que receberam diagnósticos difíceis, os que enfrentam dores crônicas, os que se sentem prisioneiros do próprio corpo. Tu és o médico dos médicos. Toca agora, Jesus, onde a medicina não alcança. Penetra com teu poder nas áreas onde a esperança humana não chega. Que cada célula receba ordem de vida, que cada órgão seja restaurado, que cada mente perturbada encontre repouso. Onde há inflamação, traga equilíbrio. Onde há dor, traga alívio. Onde há desgaste, traga renovo. O teu sangue, Jesus, tem poder para curar completamente corpo, alma e espírito. Intercedo também pelos que estão feridos emocionalmente, pelas mães que oram por filhos distantes, pelos pais que carregam a culpa de erros passados, pelos casamentos que estão à beira do rompimento, pelos lares que perderam o diálogo e a paz. Espírito Santo, entra nesses lares agora, dissipa a frieza, quebra o orgulho, reconstrói a ponte da comunhão, que haja perdão onde houve mágoa, que haja reconciliação onde houve distância, que haja recomeço onde todos já disseram é o fim. Nada está perdido quando o Senhor entra. Nenhuma história termina quando a graça começa a agir. Senhor, alcança também os que enfrentam batalhas na mente, os que lutam contra a ansiedade, a depressão, o medo constante, os que tentam orar, mas não conseguem, os que choram sem saber por quê. Toca agora os pensamentos que se tornaram cárcere. Liberta da exaustão, da inquietude, da culpa que não passa. Faz cessar a tormenta interior. Que tua voz seja mais alta do que qualquer pensamento de medo ou derrota. Espírito Santo, sopra paz sobre a mente cansada. Coloca ordem nos pensamentos. Devolve o brilho aos olhos e o ânimo à alma. Intercedo por aqueles que estão em guerra espiritual, que enfrentam ataques, injustiças, perseguições, calúnias, que carregam o peso de palavras malditas lançadas contra eles. Senhor, cobre-os com teu sangue, desfaz toda a trama oculta, toda inveja, toda palavra negativa. Envia teus anjos com espadas desembainhadas para guardar e proteger os teus filhos. Toda força das trevas que tenta roubar a paz,
quebrar relacionamentos, atrasar propósitos, seja desfeita agora, em nome de Jesus. A tua luz dissipa toda sombra, e aonde o teu espírito chega, nenhuma força contrária permanece. Senhor, visita também os lares onde há confusão, onde há gritos, onde há portas batendo e corações feridos. Passa pelo ambiente com tua presença pacificadora. Que o teu sopro silencioso entre pelas janelas e transforme o ar. Purifica o lar dos teus filhos. Que as conversas sejam cheias de sabedoria. Que o perdão seja mais forte que o orgulho. E que o amor volte a ser o centro. Intercedo também por quem sente que a fé está se apagando. Por quem já não consegue acreditar que as coisas podem mudar. Por quem ora há anos e ainda não viu a resposta. Senhor, renova a fé dessas pessoas. Mostra-lhes que o teu silêncio nunca é ausência, mas preparo. Que cada oração feita em lágrimas será colhida em vitória. Que cada noite escura termina com o amanhecer. Toca quem está prestes a desistir. Levanta quem caiu. Sustenta quem vacila e abraça quem se sente só. Pai, eu oro pelos que perderam alguém e não sabem como continuar. Os que dormem com saudade e acordam com vazio. Sopra consolo, Senhor. Seu abraço que falta, o colo que acolhe, a voz que acalma. Faz da tua presença o refúgio contra a dor da ausência. E lembra-os de que o amor não morre, apenas muda de lugar, porque em ti nada se perde. Intercedo pelos que trabalham demais e descansam de menos, pelos que carregam responsabilidades que ninguém vê, pelos que sustentam famílias, cuidam de outros, mas esquecem de si mesmos. Dá-lhes descanso, Senhor. Dá-lhes tempo para respirar. Renova as forças dos cansados. Recompensa os que servem com amor. E ensina cada um de nós a viver com equilíbrio, a confiar mais e lutar menos. Por fim, Senhor, coloco diante de ti todos os que estão ouvindo esta oração agora. Tu sabes o que cada um precisa. Talvez alguns precisem de cura, outros de provisão, outros apenas de paz. Mas todos precisam de ti. E é por isso que te pedimos, fica conosco esta noite. Habita neste lar. Sela esta casa com a tua presença. Que nenhum mal entre, que nenhuma tristeza permaneça, que nenhuma preocupação roube o descanso. Faz-nos dormir em segurança e acordar com esperança. E quando o dia nascer, que cada um sinta que algo foi restaurado enquanto dormia. Em nome de Jesus, eu declaro: a paz de Deus está sendo derramada sobre lares, famílias e corações. O Espírito Santo está visitando cada quarto, cada cama, cada mente. Nada vai impedir o mover de Deus. E onde havia medo, agora haverá fé. Onde havia confusão, agora haverá paz. Onde havia dor, agora haverá testemunho. Amém. Agora que você chegou até aqui, respire fundo. Deixe o silêncio ao redor se transformar em presença. Não há pressa. O Espírito Santo ainda está aqui. Talvez você sinta um calor suave nas mãos, um peso saindo do peito ou simplesmente uma paz difícil de explicar. Isso é o toque de Deus, confirmando que Ele ouviu, que Ele agiu, que algo mudou no invisível. Talvez nada ao redor pareça diferente, mas dentro de você, algo foi realinhado, restaurado e liberto. Sabe, quando o Espírito Santo visita um lar, ele não apenas limpa o ambiente espiritual, ele reorganiza destinos, ele restaura relacionamentos, ele traz à memória o que precisa ser perdoado, cura o que parecia incurável e acende novamente a chama da fé. É isso que está acontecendo agora. O Espírito de Deus não se move apenas para fazer sentir algo, mas para estabelecer ordem divina, onde antes havia confusão. E é por isso que, se o seu coração se acalmou, se o ar da sua casa parece diferente, é porque o Senhor entrou e colocou as coisas no lugar. Nada passa despercebido diante dele. Cada lágrima que caiu nesta oração foi vista. Cada nome mencionado em pensamento foi ouvido.
Cada peso que você entregou foi recolhido. E o Senhor, que é fiel, promete não apenas ouvir, mas agir. Ele entra em histórias, cura o que o tempo feriu, fecha portas que não devem mais ser abertas e escancara caminhos novos. O que aconteceu aqui não é apenas um momento de emoção, é um movimento espiritual de limpeza e renovo. O Espírito Santo limpou o ar, varreu o medo, quebrou ciclos de angústia e trouxe libertação. Você não precisa mais carregar fardos antigos, nem repetir velhas orações de desespero. Hoje, uma página foi virada, e o nome dessa nova página é paz. Talvez o inimigo tente sussurrar ainda esta noite, dizendo que nada mudou. Mas lembre-se, o inimigo fala sobre o que já perdeu. Quando ele tenta confundir sua mente, é porque sabe que o ambiente espiritual foi transformado. Então, não dê ouvidos à dúvida. Acredite na voz que te trouxe até aqui, a voz de Deus que diz: estou contigo, eu te guardo, eu te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. A presença de Deus não é uma sensação temporária, é uma cobertura permanente sobre aqueles que creem. E essa cobertura foi reafirmada sobre você e sua casa hoje. Nada de mal entrará onde o Espírito Santo habita. Nada de impuro resistirá onde a presença de Deus repousa. Nada que esteja fora da vontade dele permanecerá em pé. Amanhã, quando você acordar, talvez perceba coisas pequenas que antes não via. O ambiente mais leve, a mente mais clara, um pensamento de gratidão onde antes havia preocupação. Isso é o sinal de que o Espírito Santo limpou o invisível para que o visível volte a florescer. A paz que você sente agora é o início de um novo tempo, um tempo de descanso e confiança. E se, em algum momento, o medo tentar voltar, repita para si mesmo: nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Essa é a promessa sobre a sua casa. Essa é a assinatura de Deus sobre a sua vida. O inimigo pode tentar perturbar, mas não pode permanecer onde há luz. E a luz de Cristo agora brilha em cada canto da sua alma. Lembre-se também de algo precioso. O descanso é uma forma de fé. Dormir em paz é dizer sem palavras: Senhor, eu confio. Por isso, quando deitar esta noite, não lute contra os pensamentos, simplesmente entregue-os. O mesmo Deus que te sustentou durante o dia vai te guardar no sono. O mesmo Espírito que trouxe paz agora vai te envolver durante toda a madrugada. E quando o novo dia nascer, você se lembrará: eu dormi, acordei e o Senhor me sustentou. Salmo 3:5. Nada do que você viveu hoje será desperdiçado. Deus está usando até o que doeu para te amadurecer, fortalecer e preparar para algo maior. A cura não acontece apenas no corpo, ela começa na alma. E a tua alma hoje foi tocada por um amor que não se explica, só se sente. Deixe o Espírito Santo permanecer com você. Não o limite a este momento. Convide-o a andar contigo amanhã, a entrar nas tuas decisões, nas tuas conversas, nas tuas escolhas. Ele não é visita, ele é morador. E onde ele mora, há harmonia. Onde ele reina, há direção. Onde ele fala, há vida. Então, a partir desta noite, caminhe em leveza. Você não precisa mais se defender de tudo e de todos. A presença de Deus é a tua defesa. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Deus conhece teu coração e vai te justificar no tempo certo. Não carregue mais o peso do passado. O que era dor virou testemunho. O que era fraqueza virou fé. O que era confusão virou propósito. Agora, olhe ao redor. Tudo parece mais calmo, não é? Isso não é coincidência, é presença. É o Espírito Santo trazendo shalom, aquela paz completa que significa nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Essa é a marca do descanso em Deus. Essa é a bênção que te acompanha a partir de hoje. E se você sentiu essa paz, se algo em você foi tocado,
Compartilhe essa luz. Há pessoas que dormem todos os dias com medo, que vivem em casas pesadas, que carregam o coração cheio de dor. Você pode ser o canal para que essa presença chegue até elas. Curta, compartilhe e envie este conteúdo a alguém que precisa dormir em paz esta noite. Porque quando uma vida é restaurada, o céu se alegra. E cada vez que alguém ouve a palavra e volta a crer, uma chama reacende e o reino de Deus avança. Antes de encerrar, receba esta bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24, 26. Que essa paz permaneça contigo esta noite e em todos os dias da tua vida. Que o Espírito Santo seja teu consolo, tua força e tua direção. E que a partir de agora, tua casa, tua mente e teu coração permaneçam limpos, leves e cheios da presença de Deus. A libertação já começou e o melhor ainda está por vir.